tudo, meu Pai, que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, para que nós possamos fazer com sabedoria, com graça, meu Pai, e com amor, Senhor. Por isso, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, para ouvir, meu Pai, a Tua palavra, para que a palavra do Senhor venha fazer morada em nossos corações, para que nós possamos sair daqui, meu Pai, mais sabendo mais de Ti, Senhor, para que nós possamos sair aqui com mais força, para enfrentar a adversidade do inimigo aí fora, Senhor. Deus, nos abençoa, meu Pai. Abençoa cada vida, meu Pai, que está aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Amém. Que os irmãos abrem vossas Bíblias em Eclesiastes, versículo 12, do capítulo 10 a seguir. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 10 a seguir. O título da leitura diz: todo o dever do homem consiste em Deus guardar os seus mandamentos. Amém? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 a seguir. A palavra do Senhor disse: procurou o pregador achar uma palavra agradável, e o escritor é a retidão, a palavra de verdade. A palavra dos sábios são como agrilhões, e como prego bem fixado pelo mestre das congregações, que nos foram dada pelo único pastor. É demais disto, filho meu, atenda, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo o que tenho ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, queira seja bom, queira seja mal. Amém? Ver esta palavra em o dever do homem é guardar os seus mandamentos. Eu vejo aqui uma passagem da Bíblia que fala de Ló, que o pecado era tão grande naquela cidade de Sodoma e Gomorra, que o cheiro do pecado chegou até Deus. E Deus, para que cumprisse a palavra dele, ele mandou anjos avisar Ló para sair daquela cidade. Ló e tua família. E aquela cidade acabou com fogo, né? Hoje nós vemos que o mesmo pecado daquela cidade está rodeando nossas vidas. Esta semana a gente ouviu uma notícia no jornal, que aquela pregadora que pregou muito no Gideão, falava um fraseado bem assim, que ela vinha a Londrina fazer um casamento, né? Fazer um casamento de sexo igual, né? Não sei se era mulher ou se era homem, mas sexo igual. E se nós vemos isso aí, está aqui pertinho da nossa igreja, a igreja dela. É aqui perto aqui do campo de Santa Terezinha. Então o diabo está rodeando. Por isso o cristão, ele tem que ler Bíblia, andar na presença de Deus, procurar orar, jejuar. É difícil, mas a Bíblia fala que não era fácil, nunca foi fácil. O céu é ganhado à força. Então por isso nós nos alistramos no exército de Cristo para regaçar a camisa e fazer a vontade de Deus, sabendo que o inimigo está ao nosso derredor. Temos que buscar sempre e sem cessar a Deus. Quero convidar aqui o grupo de louvor para estar louvando o nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar sempre buscando o Senhor, para que Ele possa abençoar nossas vidas. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Está difícil,
multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrou na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tu tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tu tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus está na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, vence o mal. Mas me acontece. Tudo está tão vazio. Procuro e não te acho, porque estás tão distante.
para meu desejo. Faz tempo que eu não te busco. Minha alma está sedenta, eu quero a tua presença. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Enche-me com tua presença. Transborda a minha vida. Me restaura com teu fogo. Eu quero começar de novo. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Oh, 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 oh. Para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar. Só em teus braços eu encontro. Cara, eu corro para ti. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em teus braços eu encontro. O grupo de louvor agradece a oportunidade de suas palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar aqui nossa irmã Rose, que está louvando o nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de estar louvando, eu vou contar um testemunho, assim, para a glória de Deus. Que, assim, há uns 10 dias, mais ou menos, atrás,
eu estava na igreja e eu estava com muita dor nas minhas costas. Eu não estava conseguindo nem respirar. Eu puxava o fôlego e me dava umas pontadas fortes do lado esquerdo. E eu até falei para o Evandro, falei, nossa, está me dando umas pontadas esquisitas. E continuei aqui. No final do culto, o pastor pediu para a gente estar orando para a gente mesmo e colocando a mão no lugar onde estivesse enfermo. Ou se você não tivesse como pôr a mão, para você pôr a mão no coração. E aí eu coloquei a mão e comecei a orar. E assim, para a glória de Deus, já tive muitas bênçãos, já tive muitas curas, mas igual essa foi assim uma maravilha de Deus, porque foi instantâneo. E aí na segunda-feira eu falei, nossa, segunda-feira eu vou dar o testemunho. E quando foi? No sábado eu acordei, não podia falar. E fiquei assim 5 dias sem poder comer e sem poder falar. E assim, até o pastor ligou em casa, você melhorou? Eu falei, estou falando. Eu falei, já está de bom tamanho. Assim, não está 100% porque ainda dói um pouco, mas para a glória de Deus, assim, eu tenho só a agradecer o que Ele tem feito na minha vida, porque assim tem sido assim algo maravilhoso. Eu vou mergulhar somente desta vez. Vou deixar o anjo agitar as águas deste tanque para que afogue a minha dor. Eu vou deixar as águas me lavarem. Curado desta enfermidade vou ficar. Não tenho prata, ouro e só me resta fé. Meu Deus, a minha esperança já está no fim. Eu olho para os lados, não tenho onde ir. Só posso a outro Deus clamar, somente a ti, filho de Davi. Eu necessito agora da tua unção. Há tanto tempo esperando, estou aqui. É hoje, é agora, então vou me lançar, mergulhar, me curar. Eu acredito no milagre que Jesus irá tocar em mim, irá olhar por mim. Eu acredito que o Cristo, o Messias, irá me tocar. Eu acredito que o Filho de Maria terá compaixão, irá cuidar de mim. E liberto serei, poderei adorar. Enfermidade expelida do meu corpo está. E agora os meus lábios podem adorar a essência da vida que ao morto dá. O coxo sua cama pode carregar. Começa a contar os milagres de Deus, se espalhar na cidade. Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus. E na hora correta começa um milagre. Milagre, milagre. A essência da vida que ao morto dá. O coxo sua cama pode carregar. Começa a contar os milagres de Deus, se espalhar na cidade. Jesus é o Senhor. O tempo que era de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus. E na hora correta começa um milagre. 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 O que era de se lamentar se torna a hora de glorificar, sabendo esperar o tempo de Deus. E na hora correta começa um milagre. Milagre.
agradeço a oportunidade, as palmas, engrandeço o nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Louvando o Senhor, a dupla Rosa de Sarão, com a oportunidade. Glória a Deus. A dupla Rosa de Sarão cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar a igreja com glórias da paz do Senhor Jesus, né, irmãos? Nós vamos louvar aí, que Ele é digno, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tudo é pela fé, irmãos. Oh, aleluia. Tu é maravilhoso, Pai. Vai recebendo o nosso louvor, porque é para Ti, Senhor. A adoração é para o Senhor. Oh, aleluia. Caminhar pela fé é um objetivo do homem que teme ao Senhor. Pode pular de olhos fechados em seus braços, que Ele cuida com muito amor. Só entrega o caminho a Ele quem crê, quem confia e sabe que Ele é Deus. Ele pode negar sua palavra, Ele cuida dos seus. Ele cuida. Quem tem compromisso de fé com Jesus Cristo de Nazaré, não nega, mas vai até o fim, até o fim. Com Deus já fez uma aliança, debaixo da sombra descansa. Quem tem um compromisso é assim. Deus honra e não abre mão, mas entra com provisão, na cova ou na cisterna ou na fornalha. Ele entra, Ele faz o impossível pra quem crê. Chama que Ele tem poder pra destruir, irmão, essas muralhas. E está destruindo muralhas. É pela fé que você passa o mar vermelho a seco. É pela fé que você vê saída nesse beco. É pela fé que você vê a escuridão à luz. É pela fé no nome do Senhor Jesus. Quem caminha na fé não teme o inimigo. Conhece bem o Deus que caminha contigo. Mas como Jó na prova dura, não nega o Senhor. Na fé Ele é fiel, na alegria ou na dor. É pela fé, é pela fé. Tudo é pela fé, irmão. Oh, aleluia. Nós passamos o mar vermelho a seco pela fé. Oh, aleluia. Receba nosso louvor, Pai. Oh, glória. Toda honra, toda glória é para Ti, Senhor. Oh, Deus, glória. Nós temos que ter um compromisso de fé, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Quem tem um compromisso de fé com Jesus Cristo de Nazaré, não nega, mas vai até o fim, até o fim. Com Deus já fez uma aliança, debaixo da sombra descansa. Quem tem um compromisso é assim, é assim. Deus honra e não abre mão, mas entra com provisão, na cova, na cisterna, na fornalha. Ele entra, Ele faz o impossível pra quem crê. Chama que Ele tem poder pra destruir, irmão, essas muralhas. É pela fé que você passa o mar vermelho a seco. É pela fé que você vê saída nesse beco. É pela fé que você vê a escuridão à luz. É pela fé no nome do Senhor Jesus. Quem caminha na fé não teme o inimigo. Conhece bem o Deus que caminha contigo. Mas como Jó na prova dura, não nega o Senhor. Na fé Ele é fiel, na alegria ou
na dor. É pela fé que você passa o mar vermelho a seco. É pela fé que você vê saída nesse beco. É pela fé que você vê a escuridão à luz. É pela fé no nome do Senhor Jesus. Quem caminha na fé não teme o inimigo. Conhece bem o Deus que caminha contigo. Mas como Jó na prova dura, não nega o Senhor. Na fé ele é fiel, na alegria ou na dor. É pela fé. Tudo é pela fé, irmão. É pela fé. É pela fé. E as palmas louvam o Senhor. Glorioso Deus. Glórias a Deus. Nosso irmão Júnior louvando o nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Josuel recolhendo as ofertas, o dízimo, orando pelo pregador desta noite. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo aqui chegar. Vinde e dissipaste todas as trevas, já tenho luz, a luz bendita do amor. Faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador já vai chegar. Não, oh, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Agradeço a oportunidade, as palmas glorificam o Rei Jesus.
Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe quem deu a oferta, Senhor. Que o Senhor multiplique, Jesus, materialmente e espiritualmente, que é o mais importante, Senhor. E que o Senhor abençoe também quem não deu, Jesus. E que o Senhor abençoe também o pastor, Jesus, que vai pregar. Que ele possa ser um instrumento do Senhor, Jesus, para que nós possamos nos alegrar com a Tua palavra, Jesus. Porque eu vejo, Senhor, o Teu culto também como uma festa, Senhor. Eu passo na rua, às vezes vejo as pessoas festejando e penso, antes eu fazia isso, dava risada, minha boca até chegava a doer de rir, mas no fundo eu estava triste, Jesus. Agora aqui na igreja não, Senhor. Nós saímos daqui realmente alegres, Jesus. Nós saímos daqui realmente com uma satisfação interior, que a gente não tem palavras para comunicar para o irmão o que é isso, Jesus, para comunicar para um amigo. O que a gente quer é que ele venha também, Senhor. Mas, como a fé é intransferível, Senhor, fica para o Senhor ter misericórdia também daquele que nós amamos, Senhor. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite, no livro de Apocalipse, capítulo de número 14, verso de número 6 e verso de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 14, verso de número 6 e o verso de número 7. Hoje vamos falar um pouquinho, aleluia, das coisas a qual João viu na ilha de Patmos e que estão também se cumprindo nos dias em que estamos vivendo. Todos encontraram? Livro de Apocalipse, capítulo 14, verso de meia dúzia e de número 7. Diz-nos a palavra de Deus: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Poder assentar dando glórias ao nome desse Deus. Aleluia. Está dando um pouco de eco aqui. Aleluia. Irmãos, aqui nós olhamos para o livro de Apocalipse, a qual João, um dos apóstolos, que era o último apóstolo que ainda estava em vida, foi conduzido para a ilha de Patmos para ter o conhecimento das coisas, do que ia acontecer nos últimos dias da igreja na terra. E nos diz a Bíblia que aqui é uma das visões que ele teve, um dos arrebatamentos que ele teve, e está dizendo a questão de 3 anjos. E agora ele olha e diz: eu vi um anjo voar pelo meio do céu. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui Deus dizendo que o Evangelho, aleluia, quando diz o anjo voando, ele está dizendo: olha, o Evangelho é para todos aqueles que querem ouvir. E olha o que diz o Evangelho: no meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Quando olhamos para a Bíblia, nós olhamos que Deus tem a sua palavra eternizada dentro desse livro de Gênesis a Apocalipse. É uma palavra eternizada por Deus, por isso é chamado do Evangelho eterno. Quando chamamos Evangelho eterno, não é um Evangelho que tem um tempo de validade, não é um Evangelho que tem aí uns anos de validade, não. Diz eterno, quer dizer, ele teve o início, mas ele não tem, aleluia, o fim. E o fim dele também no último dia será demonstrado no reino da glória, para mostrar o julgamento de Deus neste dia. E esse anjo então, incumbido por Deus para voar, aleluia, entre os céus, para anunciar o Evangelho,
Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a palavra dizendo anjo do Senhor. Eu aqui também retrato e relembro lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, quando Deus enviou, aleluia, as cartas aos pastores da igreja. Mas ele não retrata eles como pastores, eles retratam eles como o quê? O anjo da igreja que está em Esmirna, ou o anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em tal lugar, e assim sucessivamente. Então aqui Deus, aleluia, colocou o evangelho na mão, aleluia, de homens para pregar. E aqui diz a Bíblia que ao pregar no céu o anjo, o que quer dizer com isso? Que todos ouviriam, que toda nação, tribo e língua ouviria este evangelho. E este evangelho então seria pregado até o fim. Diz a Bíblia, Jesus dizendo: olha, vocês não vão ficar aqui parados, somente neste lugar, estatizados aqui não. Vocês terão que ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o ide de Jesus não era somente para Jerusalém. Então quando eu olho para o ide de Jesus, ele diz: olha, eu tenho 4 esferas de pregação para vocês. A primeira, Jerusalém. A segunda, Samaria. A terceira, Judeia. E a quarta, os confins da terra. Então aqui eu também mostro e demonstro e vejo, aleluia, os 4 tipos de semente que foi pregada. Não me aterei neste ato, mas nesta noite eu quero dizer: o evangelho foi pregado, o evangelho está sendo pregado, e o evangelho será pregado. Mas aqui o anjo do Senhor dizendo, aleluia, a João dizendo: olha, este evangelho, ele é chamado evangelho eterno, não terá, aleluia, fim de validade. Hoje nós lemos um livro qualquer e vemos que esse livro tem ali uma qualidade, tem uma validade. Se você compra alguma mercadoria, tem uma validade. Mas quando fala este evangelho eterno, ele começou no Gênesis 1:1. E aqui encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 20, e se me foge a memória, versículo 23, é o último versículo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a eternização da palavra de Deus. Por quê? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que nas nossas mãos existe alguma coisa que é um livro, que é o livro dos livros, que é um pergaminho, aleluia, que é uma biblioteca que está em nossa mão, e ela tem apenas 6.000 anos. Já imaginou? Você já encontrou algum livro com esta idade? Você já encontrou um livro que tem o mesmo poder? Você já encontrou um livro que ainda, aleluia, resiste e persiste durante todos esses séculos? Eu nunca vi. Alguém já viu? Pois bem, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo: o evangelho é eterno. Por isso ele diz em Hebreus capítulo 12, versículo 8: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente. Ele não está dizendo: olha, ontem eu fui, hoje eu estou sendo e amanhã não serei. Não. Ele está dizendo que ele está vaticinando a palavra e dizendo: eu fui, sou e serei. O meu evangelho foi, é e será. Então Jesus, ele está dizendo: o evangelho eterno. Para quem este evangelho seria? Para proclamar para os habitantes da terra. Quem seria esses habitantes? Aí no mesmo fundamento do versículo final dele está dizendo: para todo povo, nação, tribo e língua, aonde será pregado. Então quando eu olho para Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo de número 2, 3, 4, 5 e ali a seguir, diz que o Espírito Santo veio sobre eles, mas havia, aleluia, uma mistura de raça em Jerusalém: medos, elamitas, persas, haveria sírios da Capadócia, da Ásia, da Panfilha e assim por diante. Havia vários países na cidade de Jerusalém para estar nos dias, aleluia, nos dias do Pentecostes. Mas eu vejo aqui agora ele dizendo que todo mundo ia ouvir o evangelho. E quando eu olho para a Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca voltará para trás vazia.
aquilo que ela foi enviada será cumprida cabalmente. E agora que o anjo estava vaticinando a João, dizendo: João, olhe bem, veja o anjo, o que ele tem? Ele está fazendo o quê? Pregando o evangelho eterno, está levando, aleluia, a palavra. E agora eu quero me ater no versículo de número 7, e está dizendo com grande voz. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo dizendo grande voz, eu vejo uma voz poderosa de Deus. Lembramos nós do livro de Êxodo, que quando Deus, aleluia, falou com o seu povo Israel, e Moisés subiu ao monte, aleluia, Sinai, e diz a Bíblia que Deus falou assim: Moisés, traga o povo, manda o povo ficar apenas nos pés do monte, mas você vai subir, e eu vou falar com você, Moisés. E qual era a voz de Deus? Será se Deus dizia em voz, no hebraico, no aramaico, na época Deus dizia ali naquela linguagem? Não, Deus dizia na linguagem de trovão, na linguagem de poder, na linguagem de glória, na linguagem de aleluia, que muitos não entendiam. Mas uma coisa que eu quero nesta noite dizer: muitos não podem entender a palavra de Deus, mas a Bíblia relata o apóstolo Paulo dizendo que os espirituais compreendem tudo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você é o que? É o poder de Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui dizendo com grande voz. Vamos ver aqui, alguém pode abrir para mim nesta noite e me ajudar? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Outro irmão, Apocalipse capítulo 5, verso 2 e verso 12. Por favor, outro irmão, capítulo 7, Apocalipse 7, verso 2 e o verso 10. Outro irmão, por favor, Apocalipse 8, verso 13. E o outro irmão, por favor, Apocalipse 21, verso 3. Retornando, Apocalipse 1, 10. Apocalipse 5, 22 e 12. Ou lê só o 2 e o 12. Apocalipse 7, 2 e depois o verso 10. Apocalipse capítulo 8, verso 13. E Apocalipse 21, verso 3. Quem abriu para nós, por favor? 1, 10. Lê para nós, por favor. Olha, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma grande voz que dizia. Quando eu falo de grande voz, eu não estou dizendo de homem, mas a voz ressoando poderosa de Deus. A voz que eu imagino, eu lembro, né, o ressoar desta voz, dizendo lá no livro do Gênesis, capítulo 1, e Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Haja uma porção seca, e houve a porção seca. Então esta voz é poderosa e imponente para mandar e obedecer. Quando eu olho para esta voz, o poderio desta voz, eu vejo que esta voz foi ressoada, mas foi obedecida. Quando ele disse haja, ouve. Vamos um pouquinho mais. Apocalipse 5, verso 2 e o verso 12. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo novamente a voz dizendo: quem é digno de abrir o livro em seus 7 selos? João olhou para si, olhou para todos e ninguém se alistou. João então olhou aquela cena desagradável, e ele agora, dentro do coração dele, começou a chorar. Quem é que vai abrir o livro? Quem é que vai desatar os seus 7 selos? Quem é que poderá? E ele olhou e ninguém era poderoso para isso. Mas alguém ressoou a João e disse: João, não chores, porque o cordeiro que morreu, que é vivo e moro, que foi, morreu e está vivo, ele viveu para desatar os 7 selos. O que eu quero nesta noite dizer a você, irmão: os 7 selos são 7 segredos de Deus, que estão reservados, aleluia, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor.
A Bíblia diz em Deuteronômio 29, 29: as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as encobertas é para o Senhor nosso Deus. Então este evangelho, dizendo com grande voz, porque a voz de Deus é poderosa, e o poderio da voz de Deus, ela ainda até hoje, ainda está aí, né, para ser, né, conhecida e reconhecida. Continuamos, Apocalipse 7, verso 2 e o verso 10. Você parou para ver aqui, e que viu um anjo do outro lado, aleluia, do sol, que tinha um selo de Deus, um selo, e ele clamou, aleluia, com grande voz. Aos 4 anjos lhe foi dado o poder para danificar a terra e o mar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo para mim e para você: está chegando a hora, está chegando o momento, irmãos, que Jesus pode chegar a qualquer momento. Olha o que diz no livro de Isaías capítulo 30, versículo de número 26. Isaías 30, 26 diz: e há de ser que nos últimos dias o sol aquecerá o calor de 7 dias, e uma noite será como um dia, o dia que o Senhor ligar a ligadura do seu povo Israel. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você nos dias de hoje: não está aquecendo o sol, os dias estão ficando mais quentes. Você já percebeu, não é, como está mais difícil ultimamente? Antigamente você deitava e dormia tranquilo, hoje você deita e não tem um sono tranquilo. A Bíblia diz que nos últimos dias aconteceriam coisas, Mateus capítulo 24, versículo 12: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é que estamos vivendo no dia de hoje? Estamos vivendo as dores, os sofrimentos e os ais. E nada mais é que quando olhamos para a humanidade, alguém disse: olha, eu vou orar para Deus mudar a história. Irmão, Deus não vai mudar a história. Deus, aleluia, vai deixar a história cumprir. Mas para aqueles que têm ouvidos e ouçam nesta noite, Jesus está voltando, e nós temos que estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora que há de vir. O nosso irmão Jaime, acho que o Jaime está me contando do negócio do sol ali, o Jaime não, o Marcelo, né? Contando a questão do sol. Diz que no sol houve ali uma explosão, e saiu como uma labareda de fogo junto à Europa. Agora eu paro e pergunto a você, segundo a ciência que nos diz, que uma pequena explosão no sol, ele tem, aleluia, um poder, aleluia, de uma bomba atômica de mais de megatons. O que é traduzido em miúdo, megatons destruía praticamente a terra. Agora eu paro e começo a pensar: Deus hoje está aquecendo a terra, e alguém está dizendo: está ficando quente, mas não está olhando a Bíblia. As coisas estão acontecendo e eu não estou vendo, e o anjo está pregando o Evangelho. A Bíblia está sendo anunciada e proclamada, mas às vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus dizer: não, isso não está acontecendo, isso é mentira, isso é engano, isso aí não vai acontecer. Eu quero dizer, a Bíblia é fiel, e o que foi dito vai cumprir. Por isso é chamado Evangelho eterno, o Evangelho que não muda, o Evangelho que não transforma, o Evangelho que continua o mesmo. Só muda-se as pessoas. Mas a Bíblia nos relata nesta noite que esse anjo veio com uma função para pregar, e agora esse anjo veio também com uma função: em danificar, em destruir. Alguém poderia dizer: mas pastor, como é que poderia destruir a economia? É muito simples destruir a economia, irmãos. Mexe na bolsa de valores, você vai ver o planeta virar em parafuso, porque toda a bolsa de valores do mundo está interligada. Se um paizinho lá nos Campos do Gel der um probleminha, o que vai acontecer? Refletirá no Brasil, refletirá em você, em mim, em nós.
Mas eu quero nesta noite dizer para você: aqueles que estão em Cristo não precisa temer as coisas que virão. Vai vir, irmão. Virão, como o nosso irmão Jaime acabou de citar. Virão, mas nós temos que estar firmes com Jesus, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Olhando para a Bíblia, Apocalipse capítulo 8, versículo 13. Alguém abriu? 8:13. Olha, o senhor 13, 8:13, Apocalipse 8:13. Quando eu olho para isso, quando eu olho para o problema, eu olho para a dor de muitos hoje, e a gente vai falar assim para você: olha, irmão, tem bom ânimo, você vai vencer. Mas todo mundo hoje está sofrendo, desde uma criança menor até o maior, o mais velho, o ancião, ele está passando por um aperto muito grande. Mas tudo isso é misto que tem que acontecer. Mas nós que somos servos de Deus, temos que rever o nosso conceito e dizer: pera lá, está apertando? Quanto mais aperta, mais eu aproximo de Deus. Já notou quando você vê ter um cano e você está colocando ali uma luva, e após aquela luva vai colocar uma torneira ou alguma extensão, e aí você vai ali e começa a apertar, apertar. Por que tem que apertar? Até ela parar e não ter mais nenhum espaço de aperto, para que não haja vazamento, para que não haja uma rotura e haja ali naquele lugar, aleluia, um problema que vai acontecer. Então aí há um aperto, há uma dificuldade, há um estalar. Mas eu quero dizer para você: assim está vivendo a igreja de Cristo hoje. Então quando o anjo do Senhor está proclamando, dizendo: olha, as coisas estão acontecendo, vocês estão prestando atenção? Estáis, pois, apercebidos, olha, está acontecendo. Olha, ali aconteceu a fatalidade. Esses dias atrás eu passei naquele hospital do câncer, e eu estava indo para aquela região. E aí quando eu estava andando, passei, olhei no hospital do câncer, olhei, alegrei-me por um segundo, disse: olha que bom, o hospital está aumentando, está tendo mais leitos, mais quartos. Eu me alegrei num segundo, e no segundo anterior eu disse, uma voz me disse: por que está se alegrando? Porque se está aumentando aqui o hospital, está aumentando as enfermidades, está aumentando os infectados, a doença está proliferando. Então naquela hora que eu me alegrei por ver, de repente eu já me entristeci por lembrar, porque o Espírito me lembrou, disse: por que se alegra? Eu me alegrei pela identificação, disse: olha, agora vai atender mais gente. Aí o Senhor disse para mim: pera, porque você se alegra? Porque são mais gente doente que vai entrar aí. Deveria diminuir, não aumentar. Eu não sei se você parou para perceber que as pragas hoje estão aí. E dos problemas grandes que hoje estamos vivendo no século 21 é a depressão, é a opressão, é o câncer, é a AIDS, é a ebola, e tem mais algumas outras que estão aí aparecendo. Oi? Pode falar. São várias doenças que estão aparecendo. Esses dias atrás você passou no hospital que uma pessoa estava com dor e foi no hospital, foi medicada com uma coisa e morreu, e não descobriram qual é a doença da pessoa. E hoje é fácil, chega no hospital e eles não sabem o que dizer. Ele diz: como é que eles falam lá quanto a doença? É uma virose. É apenas uma virose, eles não têm nem o nome, é uma virose. Aí você sai de lá com a virose, mas que virose é essa? E as taças estão sendo derramadas. Olha o que diz a Bíblia. E eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, é um sofrimento. Ai, mais um. Ai, irmão, quando fala ai,
está falando de dor, angústia, sofrimento no extremo. E olha o que está dizendo mais ainda, aleluia: ai dos que habitam sobre a terra, por causa da voz dos anjos, as trombetas, dos 3 anjos das trombetas que hão ainda de tocar. Irmão, estão acontecendo coisas, e nós temos que estar apercebidos. Eu não sei se você parou que a iniquidade hoje está tão grande que ninguém mais tem amor por ninguém. Há uma falta de comunhão, de afinidade. E isso é bíblico. E está acontecendo neste mundo hoje. Eu não sei se você olhou hoje a moda nos colégios é briga, filma, põe na internet. Ou vamos marcar a briga pela internet, reúne o grupo, vai lá e brigam, se matam. Por causa de quê? Para ser lançado na internet, ibope. Mas o reino do inferno está ganhando, está levando almas e está destruindo vidas. Por quê? Porque quem tem o poder e o domínio para ajudar, orar para este povo, sabe quem que é? Eu e você. É nós que temos essa autoridade. Pastor, eu não tenho autoridade. Tem, porque a Bíblia diz: eu te dei poder e autoridade. Poder é uma coisa, a autoridade é falar, é determinar, e Deus fazer. Porque Deus vai ouvir a sua oração. Pode amenizar a situação, não vai acabar, mas ameniza a situação. Então nós temos esse poder. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo para mim e para você: o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para que isto haja uma mudança? Continuando, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E esta voz clamou e disse: agora este povo é o meu povo, é a herança que eu tenho preparado para o meu dia. É aquele que Jesus um dia, quando estava com os seus discípulos na terra, disse: eu vou comer com vocês a última ceia aqui, mas vou esperar vocês lá na glória, para que vocês participem comigo nesta ceia. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele diz assim: olha, vamos lá, João capítulo 14. Fugiu da minha memória, mas vamos ler o que está dizendo a Bíblia. João 14, olha o que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós estejais também. Irmão, se ele foi preparar lugar, a nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra, e sabemos que este mundo, aleluia, jaz no maligno. E o mundo vai lutar contra eu e você, sabe com o quê? Com as armas que eu e você tem, que é a palavra de Deus. O diabo resistiu Jesus pelo quê? Pela força, pela palavra. Quando ele chegou em Jesus, ele disse: olha, pega esta pedra aí e torna ela em pão. Ele fez a reflexão lá em Salmos 91: torne ela em pão. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Satanás usando a Bíblia, mas distorcendo a Bíblia para que isto aconteça. Mas eu quero dizer para você: seja sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está embriagada. Paulo escreveu em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, não vos embriaga com o pecado que a contenda, mas encha-se do Espírito. Porque quando se embriagamos do pecado, irmão, nós esquecemos de Deus. Porque o mundo, já cansei de falar, o mundo é bom, a ótica do mundo é gostosa, é maravilhosa, mas o final dele é a morte. Romanos capítulo 6 e verso 23: mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus está nos dando
parâmetros para levantar a cabeça e dizer: eu não sou deste mundo. Eu recordo há muitos anos atrás, aproximadamente aí 16 anos atrás, uma irmã deu um testemunho na igreja. E de uma irmãzinha foi para a igreja, uma senhora de idade, e naquele dia ela colocou uma roupa branca, um vestido branco, e foi para a igreja, cultuou a Deus, louvou a Deus, adorou a Deus. E agora ela vinha para a sua casa sozinha, né, feliz por ter adorado a Deus, e vai indo para casa dando glória a Deus. No meio do caminho encontra um ladrão. Ladrão disse: é um assalto. Aí ela falou assim: eu não tenho dinheiro. Eu falei assim: ó, se não tem dinheiro você vai morrer, que eu quero dinheiro. Ela falou assim: meu filho, pode matar, eu não sou desse mundo mesmo. Qual foi a percepção do ladrão? O quê? Eu estou de frente com um fantasma. E ele bateu em retirada e correu. Mas o que é mais interessante, a irmã depois vai contar o testemunho, ele achou que quando eu disse que eu não sou desse mundo, eu não menti para ele, porque o crente não é desse mundo, ele vive aqui, mas não é desse mundo. Aí ele olhou, ela falou assim: eu não sou deste mundo, eu disse a verdade, mas ele correu. Então a realidade é essa, irmão. Vivemos no mundo, comemos no mundo, mas infelizmente somos aqui peregrinos. A nossa morada não é aqui. Um peregrino não tem morada, ele não tem CEP, ele não tem endereço fixo, porque ele fica peregrinando, e assim somos eu e você. Um dia chegaremos diante do Messias. Continuando aqui, aleluia. Olha o que diz mais no versículo 7: temei a Deus e dai glória. Quando se fala temer a Deus, o que é que consiste a palavra temer? A palavra temer a Deus quer dizer respeitar a Deus, obedecer a Deus. E quando obedecemos a Deus, aleluia, eu começo a temer a Ele. A Bíblia diz no livro de aleluia de Provérbios capítulo 3, dizendo o seguinte: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, para mim ter sabedoria, eu tenho que temer a Deus. E ele está dizendo: temei, pois, a Deus. Quando eu olho temer a Deus, eu vejo a obediência. Vamos correr alguns versículos aqui. Alguém é para mim Êxodo capítulo 18, versículo 21. Outro irmão, por favor, Levítico capítulo 19, verso 14. E outro irmão, por favor, 1 Samuel 11, verso 7. Apenas primeiramente essa tomada de 3 versículos. Recapitulando: Êxodo 18, 21, Levítico 19, 14 e 1 Samuel 11, 7. Quem por favor abriu, lê para nós Êxodo 18, verso 21. Olha aí, procurar homens sinceros que temem a Deus. Temer a Deus, irmãos, não é você, o jovem, com sua amiga você abraça, beija, e com o pai e a mãe diz que é careta, é quadrado, não sei o que, é cafona. Temer a Deus consiste em obediência e respeito. Hoje está mudando a didática das coisas. Na realidade, os mais velhos teriam que ter mais respeito por eles. Por quê? Porque já viveram e vivenciaram a vida. E hoje, na verdade, os jovens de hoje não estão respeitando mais a idade, as cãs, a velhice da pessoa, e maltrata, judia. E muitos aí a gente vê até alguns repórteres da vida. Vai lá e faz a reportagem com a mulher que apanhou do filho, apanhou da filha, né? Apanhou do neto, apanhou da neta, ou quando não, apanhou do bandido. Aí você olha para aquilo e fala assim: cadê o respeito? Então não está se tendo respeito. Temor a Deus é respeitar. Temor a Deus, aleluia, é você olhar para o próximo e dizer: pera lá, o que eu não quero para ele, eu também não quero para mim.
Então, temor a Deus, ele consiste em quê? Em obedecer. Continuamos um pouquinho mais na Bíblia, Levítico 19, 14. Levítico 19, 14. É o terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levítico. Olha aí. Não coloca tropeço diante dos cegos. Não causa problema para os surdos. Teme a Deus. Deus está dizendo, cego que está dizendo aqui, não é cego físico, cegos espirituais. Nós temos que saber, meu irmão, que o mundo hoje jaz no maligno e ainda mais. Jesus disse, eu queria que eles ouvissem e enxergassem, que ouvindo, ouvissem, para que eles entendessem e compreendessem, e eu os salvasse. Porque hoje muitos ouvem, mas não escutam. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir entra e sai, escutar entra e desce. Muitos não querem ouvir. Muitos não estão preocupados em ouvir a palavra. Alguém pode dizer, mas isto aí está acontecendo diariamente. Jesus está vindo diariamente. Estão dizendo que Jesus está vindo, mas Ele pode vir agora para todos, ou para você coletivamente, para um, ou para todos nós. Então, nós temos assim, se eu não posso colocar tropeço na frente do outro, eu também não gostaria que colocasse tropeço na minha vida. Porque como alguém vai sentir por aquilo que fizemos, você também sentirá por aquilo que farão também. Então não colocaremos tropeço, mas teme a Deus. Quem teme a Deus não causa problema para os outros. Continuando aqui, por favor, 1 Samuel 11, verso 7. E aí diz a Bíblia que saiu 400 mil homens aproximadamente. Sabe por quê, irmão? Temor. Quando foi ouvir o convite para um trabalho, para uma guerra, o povo não queria ir porque estava todo acomodado. Quem quer sair da casinha boa, da caminha boa? Quem quer sair da vidinha que ele vive e lutar pelas almas perdidas? Quem gostaria de se dispor para isso? Hoje estamos vivendo no mundo hoje, infelizmente, que tem que estar num processo de andar, está no retrocesso. Estão retrocedendo, desde caminhar, estão retornando para trás. Porque a Bíblia nos relata e nos ensina que nós devemos sempre avançar. Quem avança, vence. Quem retroage, perde a batalha. Por que retroage? Volta para trás. Porque quando se volta, quer dizer, está dizendo, eu não tenho a capacidade, eu não tenho poder, não tenho condições, então eu sou fraco. Esta é a palavra no sinônimo mais português dizendo nesta noite. Mas nós temos que ir. E o chamado foi para todos os homens que eram soldados da época. E quando eles receberam aquela palavra, eles vieram no temor, mas o temor deles foi porque ia perder as coisas, perder os bens que eles tinham, seriam mortos. Será ser necessário nós perder alguma coisa para fazer a obra de Deus? Será ser necessário Deus confiscar ou acontecer uma fatalidade para nós descobrirmos que Deus é Deus e Deus está nos chamando para a obra? Será que temos que ainda esperar alguém falar assim, olha, Deus está dizendo para você, filho de Deus, que é para você ir, Deus vai levantar alguém como profeta? Não, a palavra está dizendo, ide por todo mundo. Ela não está perguntando quem é para ir, está dizendo, vai e pregue. Não é pregar em púlpito, é pregar, falar do amor dele, é onde passar. Então quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo, eu quero homens, que diz aqui, como diz aqui no Apocalipse, capítulo 14, verso 7, a parte B.
Temei a Deus e dai-lhe glória. Temer consiste não somente, aleluia, ai, eu tenho medo de fazer aquilo. Irmão, glória a Deus. Mas não consiste somente em fazer, consiste em obedecer. Consiste em dizer, eu estarei lá para lutar. O apóstolo Paulo citou uma parte, deixou eternizada no livro de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos mandando um recado, dizendo, olha gente, seja um lutador, porque você é um soldado. Combate o combate, combate a luta, peleja, a batalha, todo dia. Vença. E no último dia você vai dizer, mas guardei a minha fé. Embora eu sofri tudo, mas eu ainda creio e tenho crido e crerei no Senhor. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé para agradar ao Senhor. E aqui ele está dizendo nesta noite para mim e para você, olha, temei a Deus e dai-lhe glória. Quando eu lembro disso, lembra de Acã? Quando estava ali na guerra e estava Josué mandando, e agora vai até a cidade de Ai, destrói Ai e tal. E Acã chegou lá, viu uma capa babilônica, viu ali um cunho de ouro e 300 moedas de prata. Ele almejou, ele desejou, e não só isso, ele pegou, escondeu, levou para casa, guardou na tenda, no meio da tenda, para que ninguém visse. E aí o que aconteceu? Foram para outra batalha. Morreu 36 soldados dos judeus. Josué falou, pera lá, tem coisa errada, não deveria acontecer isso. A batalha não é vencida porque nós perdemos. Por que perdemos 36? Josué, como homem de Deus, ele falou assim, alguém que não fosse de Deus diria, não é, porque nós entendemos no flanco errado, vamos mudar o flanco então. Não, Josué falou, não, pera lá, vamos orar, alguma coisa está errada. Antes de irmos novamente para a batalha, vamos saber o que aconteceu. Oraram, e aí diz a Bíblia que lançaram sorte, chegou na casa de Acã. Aí Josué disse para Acã, filho meu, dai glória. Irmão, no passado era tão terrível, se uma pessoa que estivesse em pecado desse um glória com a vida desconcertada, morria automaticamente. O medo era grande, o temor era grande. E aí ele disse, meu filho meu, dai glória a Deus. Ele não disse nada, dai glória a Deus e conta para nós. Ele já abriu a boca, eu fiz assim, vai lá. Correram lá e pegaram o que tinha pegado, mostrou Josué. Josué morreu, não só ele, mas como os filhos, esposa e tudo que ele tinha. E alguém fala assim, mas Deus é cruel. Não, Deus não é cruel, não. Sabe por que Deus matava? Porque depois aquele ia se tornar remanescente, ele ia crescer numa revolta, e ele ia para fazer a desforra. Então Deus arrancava. Quando eu olho para Deus, temer a Deus consiste, aleluia, em obedecê-lo e dar glórias a Deus. Olha o que diz mais ainda, porque vindo é a hora do juízo, e Deus julgará a cada um. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vamos ler lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim, porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou mal, ou bem. Então cada um vai receber aquilo que ele fez. Malaquias foi mais longe ainda. Ele diz, Malaquias capítulo 4, versículo 3, 4, 5, por ali, diz assim, olha, e o sol vai abrasar e não ficará nem raiz e nem ramo. Todos os ímpios desfarão debaixo da planta de vossos pés. Sabe o que Deus está dizendo? Que tudo que é pecado, que comete o pecado, a iniquidade, não ficará, aleluia, para contar história. Mas aquele que observa a palavra de Deus, vive na palavra do Senhor, esse, aleluia, verá os bons dias. Este chegará diante do Senhor. Irmão, o que é mais gostoso, aleluia, em nossa vida,
E o que é mais importante, não é sermos aclamados na terra por isso ou por aquilo, é chegarmos lá. Lembra que Jesus disse lá para os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eu te dei poder e autoridade para pisar escorpiões, né? E todo mal, e nada vos fará dano algum. E aí se alegrar, Senhor, mas o demônio caiu como um raio. Jesus disse: ei, para lá, não se alegre não, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos na onde? No livro da vida. E Apocalipse diz: e aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Continuando aqui para nós tentarmos concluir esta palavra: adorai, porque a vinda é o seu juízo. Se nós olharmos na Bíblia inteira, Deus fala de juízo. Só que Deus é justo, Deus não é injusto. Provérbio diz que a balança de Deus é justa, justa e injusto. Tudo de Deus é justo. A balança de Deus não pende nem por um lado nem por outro, é milimetricamente perfeita. Então Deus naquele dia vai trazer a justiça e vai mostrar para o homem e para a mulher o que é que nós temos praticado nesta vida em que vivemos. Porque quando andamos aqui nessa terra, nós notamos que muitas coisas acontecem a mim e a você, muitos sofrimentos. Mas quero nesta noite reformular e dizer a você: olha o que diz Apocalipse capítulo 14, versículo 12: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Guarda o mandamento, guarda a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda a palavra de Deus no coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus, ela nunca parar e ficará, porque diz João capítulo 12, me foge a memória, verso 47 e 48, dizendo assim, Jesus dizendo: olha, a palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então a palavra que Jesus pregou, essa vai julgar. A palavra, mandamento, ordenanças, para mim e para você. Não pode, não faça, não manuseie, não ore, não pense, não imagine. Então ele está nos dizendo esta noite, caminhando um pouco mais aqui, diz assim: adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós temos que adorar a Deus, independentemente daquilo que estamos passando e vivendo. Quando estamos na dor, como Jó, qual foi a ação e reação de Jó? Ele tinha tudo, era um homem abastado e abençoado, mas num momento, de uma noite para o dia, Jó perdeu tudo. Aí no dia seguinte, no tempo seguinte, Jó ainda perdeu, aleluia, a saúde. Mas ele olhou e disse: bendito é o nome do Senhor. Irmão, é isso que nós temos que fazer. Nós estamos vivendo no mundo hoje mais difícil, e vou dizer a você, vai piorar. Já está piorando. Estamos vendo, estamos vivendo dias difíceis. E aí nós olhamos e perguntamos: eu vou orar para melhorar. Nós temos que orar e dizer: Deus, cumpra a tua palavra e me dê força para vencer, porque o céu vai ganhar os vitoriosos. Então está dizendo aqui: adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Adorai a ele, tributar glórias, louvores. Aí disse o anjo do Senhor, disse assim: a ele glória, honra, poder, majestade, adoração, sempre eterna e amém. A ele, a Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascual, que um dia, aleluia, verteu lá no Calvário sangue por mim e por você. E ele está esperando um dia de chegarmos lá e dizermos, como o apóstolo Paulo disse: eu combati, acabei e guardei.
Combati o combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Nós temos que continuar naquilo que Deus nos chamou para a sua obra. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dizendo para nós neste dia: olha, os sofrimentos serão grandes, as dores virão, é necessário. Se você já viu uma mulher que está próxima a ganhar uma criança, se é de parto normal, ela vai ganhar uma criança de parto normal. As que ganham sabem do que eu estou dizendo. Digo porque minha esposa me disse que no momento, na hora do parto, a dor é insuportável, parece que é a dor da morte. Mas uma coisa é interessante entender: depois que a criança nasce, a alegria está ali, por ver a criança nasceu. Por isso eu digo a você, irmão, hoje podemos estar de dores de parto, mas sabemos que toda dor será limpada. Apocalipse capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará de nossos olhos toda a nossa lágrima. Deus, Ele está olhando para nós, e a oração do santo está subindo, está chegando lá, e um dia ela vai voltar. Vou abrir um pequeno parênteses aqui e dizer a você: sabe aquela oração que você ora quando alguém está te perseguindo, está te fazendo coisa contra você? Sabe essa oração? Você acha que não tem poder, né? Pois bem, vou te lembrá-lo. Esta oração sobe, e aqueles que fizeram tal coisa vai receber da ira de Deus, porque o anjo vai pegar, aleluia, a oração dos santos e vai jogar na terra. E a Bíblia diz que vai haver terremotos, trovões e aios, haverá dores, sofrimentos e angústias. Então tudo que você passa hoje, que você apresenta a Deus, que você está passando, Deus está colhendo, guardando para o dia oportuno dele reverter a sua oração para aqueles que fizeram mal a você. Mas saiba orar. Não ore para Deus por juízo, ore para Deus ter misericórdia da pessoa e de você também. Pede a Deus misericórdia. Eu gostaria aqui nesta noite, eu tive agora um sonho esses dias. Vou contar como um sonho. E todo sonho ele tem que ter uma base bíblica, embora os meus são assim. Quando eu disse agora Apocalipse 14, 6 e 7, eu tive um sonho, a questão dos anjos, já contei isso aqui. Agora eu vou contar este sonho que Deus me deu esses dias. Foi aproximadamente, acho que de terça para quarta. Eu hoje estava conversando com a Paula e estava contando até o sonho lá e estava dizendo. E aí eu fui orar em casa, perguntar a Deus: Deus, estou orando, Deus, o que é este sonho? Tem respaldo bíblico? É bíblico esse sonho? E Deus me respondeu: já vou lhe responder, vou lhe contar o sonho. Nós estávamos em uma rua, em um lugar reunido, e de repente todo mundo desapareceu, e ficou eu e uma pessoa. E aí nós estávamos fazendo algo assim, de repente, mas cadê as pessoas? Ah, saíram, aconteceu alguma coisa, saíram correndo. E aí, o que aconteceu? Vamos procurá-las. E aí eu e essa pessoa, que eu não vi o rosto, não sabia quem, eu sabia que era uma pessoa, e começamos a procurar. E no lugar que nós estávamos, era um lugar claro, de luz. E aí procurando, saímos procurando para as mediações, e chegamos em um loteamento. Um loteamento em que estava somente as ruas feitas, as quadras demarcadas, os meio-fio feitos. E aí entramos ali e falamos assim: olha, aqui não tem luz porque o loteamento é novo. Aí eu disse para a pessoa: vamos entrar, porque nós podemos encontrá-las no meio. De repente elas estão aí no meio, aconteceu alguma coisa, vamos lá procurá-las. Aí a pessoa disse: vamos. Aí entramos, começamos a andar uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, e era um breu só, e entrando, chegando numa determinada quadra, na esquina de uma quadra. Ali encontramos 4, como se vimos, 4 obeliscos, 4 pedras grandes, de aproximadamente 50 a 70 centímetros, por aproximadamente 1 metro, e aproximadamente 3 metros de altura. Havia 4 pedras, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, em forma de um círculo.
E quando eu olhei para aquilo lá, eu vi pessoas ali, e em cima saía uma corda, saía para cá. Sabe aquele negócio que criança corre? Como é que é o nome daquele lá? Que criança começa a andar? Andador, né? Não sei o nome que é. Não, andador de criança, começa a andar. Diz que aquele andador, né? E as pessoas estavam ali, e uma das pessoas que eu vi, a minha mente está nessa pessoa. Eu olho, eu vejo a pessoa, mas eu não vi o rosto, eu vi a cabeça dela. Ela caída inerte, estava distanciada do chão aproximadamente 1 metro, pé longe. E ela estivesse como que estivesse morta ali, mas estava viva. E aí eu vi uma pessoa, do lado eu vi uma mulher, do outro lado eu vi mais um homem, e de repente chegou mais um homem preso, com a mão de 2, e eles colocaram aquela pessoa naquele lugar. E quando eu estava atento com aquela situação, vendo aquilo, eu disse: meu Deus, o que é isso? Aí uma voz à minha esquerda me disse: você está vendo? O elo está fechado. Quando acontecer agora, o vento vai assoprar. E quando começar a soprar o vento, vai abrir uma porta. E esta porta que vai abrir, ela vem do inferno. E vai sair demônios. E vai sair apenas um buraco. E após ele vai sair outros. E eu via 1, 2, 3, 4, 5. E o que está no meio, 6. 6 é o número de Satanás. E eu olhei aquilo e falei assim: mas o que é isso? E eu vi o vento começava a bater de baixo para cima. E as pessoas começaram a balangar para abrir aquele portal. As pessoas balangavam. E ali, quando eles balançavam ali, era a chave de abrir o portal para que os demônios saíssem e subissem à terra. E quando eu olhei, eu vi as pessoas começaram a balangar. E de repente no meio surgiu-se o primeiro buraco, que era o buraco central. E depois ia 5 buracos ao redor, que totalizaria 6, mas todos juntinho, próximo de um outro, agarradinho ao outro. Mas eram buracos distintos, pequenos assim, aproximadamente aí de um cano de 20 centímetros, 30 centímetros. E eu olhei aquilo lá e disse: vamos fazer alguma coisa, vamos tirar esses homens, vamos tirar alguém de lá, vamos tirar. E dizia o seguinte: se tirar, corta-se o elo, o diabo não vai fazer isso. Aí nós tentamos e não conseguimos. Aí eu peguei e disse: o que vamos fazer? Olha, tem alguém que pode nos ajudar, vamos chamá-lo. Pega o telefone. Qual é o telefone de fulano de tal? Não tem o telefone dele. Então vamos correr, está começando, vamos correr, vamos telefonar para ele, ele vem nos ajudar aqui. Aí saímos correndo, eu e esta pessoa, saímos daquela escuridade, correndo e procurando. E nós tínhamos que achar uma internet para poder, né, manusear lá e pegar o nome dele, pegar o telefone dele, os dados dele, ligar para ele vir até o lugar para nos ajudar. E quando nós saímos pela iluminação, eu e esta pessoa, aí eu vi o rosto dela. Foi a única vez que eu vi o rosto dela. Aí de repente apareceu uma outra pessoa correndo. E ele saiu correndo assim, chegou perto de mim. E eu falei assim: ué, onde você veio? Aí eu estava lá e saí correndo. Eu disse: é? Aí no meu coração disse: eu acho que é o diabo. O diabo está vindo aí, quer nos atrapalhar, chamar a pessoa para nos ajudar a tirar as outras. E quando eu estava ali pensando naquilo, aí uma voz falou assim: manda ele falar, o sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não fala. Eu virei para ela e disse: ó, fala, o sangue de Jesus tem poder. Ela disse: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu abracei e falei: não, realmente você é nosso, vamos embora. Chegamos em uma casa, uma porta aberta, e ali a pessoa, já não vi mais as pessoas. E uma pessoa estava tocando o teclado da internet, procurando o nome daquela pessoa. E eu comecei a lutar, literalmente a lutar, bater, como se estivesse batendo em alguém. E uma pessoa perguntou, o dono da casa disse: ué, o que é que você está fazendo? Eu disse: estou lutando com o diabo, estou lutando com ele. E a pessoa não entendia. E eu acordei daquele sonho, eu disse: meu Deus. Fui para o joelho: Deus, o que é isso? O que vem a ser isso, Deus? O que é que pode ser isso? Para concluir aqui, é para mim trazer a segunda parte. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 9: eu vi o outro anjo tocar a trombeta, e uma estrela que é do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Verso 3:
e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. Foi aí que eu falei: Deus, aonde está baseado esse sonho que o Senhor me deu? E o Espírito disse: os escorpiões da terra, o abismo. Aí eu falei assim: meu Deus, cheguei na Bíblia agora, abri, fui lá e achei aqui. Aí eu falei com meus botões: Deus, mas o que é que vem ser esse sonho? Qual será a revelação desse aí, Deus? E vim orando a Deus, perguntando a Deus o que era. Aí a voz me disse o seguinte: olha, aqueles 4 que estavam lá eram líderes, obreiros e líderes, que se macunaram. Porque quando um líder, ou um líder de grupo, ou um obreiro se macuna quer dizer, se reúne, se confraternizam em um mal. O diabo, ele tem poder de levantar, porque a voz do homem de Deus e a mulher de Deus tem poder. E então os demônios proliferam e começam a ter forças. Aí eu disse: meu Deus, mas por que isso? Aí Deus, olhando, eu vendo aquele lado, disse: são homens, líderes, né? Lideranças que ali estão. Por isso os demônios estão agindo ultimamente. Aí eu me perguntei: mas por que de tudo isso? Qual é a finalidade? A finalidade é parar a igreja. A finalidade é roubar a paz da igreja. A finalidade é que a igreja não corra, não ande mais atrás, aleluia, das almas perdidas. A finalidade é que nós ficamos parados, olhando somente, aleluia, e não fazendo nada, e não se atendo com a obra de Deus. E quando eu mais me fiquei chocado, foi quando disse: homens, obreiros e líderes. Aí eu via, né, uma pessoa assim, não via rosto, não sabia que, não via nada, só via a cabeça de um. E eu sei que uma era mulher, e 3 homens que ali estavam. O terceiro chegou, era um homem. E aí eu comecei a perguntar a Deus: Deus, por que tudo isso? Por que todo esse tipo de situação? E aí o Senhor, trazendo ao nosso coração, dizendo: o inimigo está arrumando ciladas e problemas para que a igreja de Cristo na terra não ande, não progrida e não cresça. E quando se macunam, existe ali uma reunião infernal, e o diabo então, ele começa a usar aquilo contra a igreja de Deus. Então, irmãos, vamos nos vigiar a cada um, o que se fala, o que se faz, as nossas atitudes. Vamos tirar isso para nós aqui. Isso é as igrejas de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Jesus está olhando hoje aí a igreja do Senhor, então vai ter que estar dizendo: vamos lutar pela casa do Senhor, vamos lutar pela obra do Senhor. Porque, como foi dito, né, o pastor pregou na quarta-feira, ele disse: quantos crentes na igreja hoje? Tinha pouco. Que bom, tinha pouquinho mesmo. Isto é obra do diabo, e ninguém está percebendo. Ninguém está vendo que o inimigo está lutando. E qual é a função do inimigo? É tirar a alegria, a paz e os crentes da igreja. Só que eu quero dizer para você uma coisa: maior é aquele que está com aquele que está servindo ao Senhor, do que aquele que está no mundo. Porque, irmão, foi líderes que ali estavam, homens e mulheres que tinham cargos na igreja. Não estou dizendo aqui, Deus mostrou que era aqui, Deus mostrou cargos. É homens e mulheres, líderes e obreiros. Então, irmãos, um alerta para mim e para você: vamos servir a Deus. Lembra que disse aquele pastor que ensinou Paulo, como é que é o nome dele? Gamaliel. Gamaliel pegou, eles pegaram os apóstolos e colocaram num canto e disseram: olha, vamos calar a boca dos homens, os homens não falam, vamos prendê-los, fazer isso, fazer aquilo. Aí Gamaliel chegou e levantou: gente, dá licença, posso falar? Pode. Ele era respeitado: tira os homens daqui, eu quero dar uma palavrinha com vocês. Aí ele disse: olha, levantou Teudas, 400 homens e tal, levantou Judas, tantos homens, se acabou. Aí ele falou uma palavra interessante: se esta obra é de Deus, nós vamos estar fritos, porque nós estamos lutando contra Deus. Se é de homem, acaba. Se é de Deus, nós estamos lutando contra Deus, e nós vamos perder a batalha. Irmãos, eu estou dando apenas um alerta para nós. Temer a Deus consiste em fazer a obra de Deus,
andar na presença do Senhor, obedecer a Deus, trabalhar para a obra de Deus. Porque quando uma alma se converte, uma alma, irmão, há uma alegria tão grande por aquela alma salva. E agora imagina quando uma alma se perde. Lá no inferno também há alegria, porque mais um que foi perdido. Então, às vezes eu e você pode ter razão de alguma coisa que nós achamos que temos, mas vou dizer a verdade, eu e você não temos razão nenhuma. Quem tem razão é Jesus e a palavra de Jesus, somente isso. Então eu não vou estender só isso que o Senhor me passou, não vou falar aquilo que eu não ouvi. Então vamos tirar para nós essa experiência, vamos tomar cuidado, vamos vigiar, vigiai, né? Estar vigiando, se orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? Vamos nos colocar-nos em pé. Foi esta palavra que Jesus me deu para esta noite. Eu estava lá conversando com a Paula lá e falei: Paula, eu não tenho nem o que vou pregar hoje. Falei, eu não sei nem o que vou pregar hoje. Eu vou para cá, eu tenho que ler, eu tenho que ver o que Deus vai me dar, vou orar, pedir a Deus. Quando eu boto o pé dentro de casa, Deus falou assim: tal e tal, amém. Aí fui lá dar uma olhada, disse: tá bom, Senhor, é isso que eu vou fazer. Então hoje estou transmitindo o temor de Deus, um alerta para mim e para você, um alerta para nós. Amar a Deus consiste sim em respeitar o próximo, temer a Deus, ouvir a palavra, viver a palavra, andar na palavra e os demais adjetivos bíblicos que estão aqui inseridos nessa palavra. Amém? Vamos orar, sendo grato a Deus. Foi esta palavra que o Senhor me deu, com temor muito grande no meu coração para falar. Estou aqui para trazer essa palavra, mas um temor muito grande ao meu coração, porque é uma palavra realmente que nos traz um alerta. Então hoje trouxe-nos um alerta. Oramos. Querido Deus, amado e eterno Pai, como o Senhor me deu esta palavra, Senhor, eu a entreguei. Eu sei que não foi na íntegra, meu Deus, mas eu tentei, meu Pai amado, trazer aquilo que eu pude nesta noite, pelo período que me deu, para transmitir esta palavra. Por isso, ó Pai eterno, eu não posso esclarecer os demais, mas aqueles, meu Pai amado, que ouviu esta palavra, pode orar. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, meu Pai, há de acrescentar ainda coisas, para que eles entendam, compreendam que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Pai, aleluia, amoroso. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nesta noite nos exortado, Senhor, com amor, porque a sua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor exorta, corrige aquele que o Senhor chama por filho, e aquele que foi açoitado ou corrigido, se ele suportar, Deus o trata como filho. Por isso, ó Pai Santo, obrigado pela correção. Naquilo que erramos e pecamos por pensamentos, palavras, atitudes, nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Guarda-nos, ó meu Pai amado, de pecarmos contra Ti, porque o mundo jaz no maligno. Senhor da glória, tenha piedade da sua igreja, não somente da Fonte de Água Viva, Pai, mas de todas as igrejas deste mundo, meu Pai. Alcança todos, Pai, liberta, meu Pai amado, os oprimidos, meu Pai, e traz vida, Senhor, aos nossos corações, para que sejamos, meu Pai, um, como o Senhor disse, eu e o Pai somos um. Senhor, a unidade vem à sua igreja, que a unidade venha ao seu povo, Pai. É por isso que oramos, é por isso que já te agradecemos, ó Pai, e rogamos que a mão do Senhor, que já está poderosamente estendida, venha agir de uma maneira gloriosa. Assim eu te peço, e assim eu te glorifico desde já, no nome de Jesus. Que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repouse no meu, no teu, no nosso coração. E a igreja de Jesus diz: não se esqueceram, domingo e a ceia do Senhor. Todos estão convocados, não convidados, convocados, não falte. Deus te abençoe e a paz do Senhor, e bom fim de semana.